Graça e paz, igreja. Shalom. Olha, shalom significa a paz, alegria, prosperidade do Senhor. Amém? Estava ali sentada pensando, né? Como que é prazeroso. Pastor André, desliga esse para mim, fazendo favor. Obrigada. Como é prazeroso vir pregar, mas como dá medo, né? Da grande responsabilidade que temos que ter. Mas Deus é bom e eu agradeço a Ele pela oportunidade. Fui convocada a estar aqui hoje, ministrando, e quando a gente está no caminho do Senhor, a gente tem que estar pronta, né? Ou pronto, preparado. Aqueles que já são mais de casa, né? Que já são mais velhinho no Evangelho, tem que sempre estar pronto. E de repente, talvez seja você. Amém? Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Paulo e Silas. Nessa pregação, eu poderia falar dele na prisão, tá? Poderia trazer a mensagem sobre Paulo e Silas na prisão. Mas não foi essa a direção. A direção foi outra. Então, vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Atos 16. Nós vamos ler do versículo 13 até o 34. Atos 16, do capítulo 1 ao 34. Atos 16, vou falar bem devagarzinho, tá? Capítulo 16, versos 13, perdão. Nós vamos ler até o 34. Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Versículo 13. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamos-nos e começamos a conversar. Isso era Paulo e Silas, com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e se chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, ó. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Amém? Depois de batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, rogando: se julgas que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, Paulo e Silas, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que usava para falar de eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores, por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vós anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude, dirigindo-se ao espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno-a de ti, em nome de Jesus Cristo, retira-se dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu.
Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas, os arrastaram para a praça principal diante das autoridades e, apresentando-os aos magistrados do local, os acusaram, afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, pregando costumes que nós romanos não é lícito acatar e tampouco praticar. Então, uma multidão unânime os atacou e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os julgaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda a atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele o lançou no cárcere interior e lá prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando louvores a Deus, enquanto os demais presos ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro se despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu a luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo tu e tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando consigo, lavou-lhe os ferimentos e logo foi batizado, e ele e todas as suas pessoas de sua casa. Então, insistiu para que subissem à sua casa, onde lhe preparou mesa farta, e com todos os seus expressava grande júbilo por haverem sido crido em Deus. Glória a Deus. Gente, estou com um óculos novo aqui. Estou brincando, só para falar que eu estou. Você pode sentar. Estou de óculos novo. Vocês lembram que deu problema na minha visão, né? E aí precisei fazer um óculos de perto e eu estou tentando acostumar com ele. Mas amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, que orar é muito bom. Senhor Deus, em o nome de Jesus Cristo, Papai, eu estou aqui, Senhor Jesus Cristo, para trazer, Senhor, as boas novas. Senhor, aquilo que o Teu Espírito Santo, Senhor, colocou ao meu coração. Aquilo, Senhor Jesus, que eu vim estudando. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, que as pessoas que estão aqui, Senhor Jesus, primeiramente eu, possa abrir o coração para que a Tua mensagem entre, Deus, como Lídia fez. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te glorifico, Pai, e te agradeço por essa rica oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém? Como eu disse, eu poderia falar, trazer essa mensagem sobre Paulo e Silas na prisão. Mas essa mensagem vai ser totalmente diferente, porque aqui nós falamos de quem, primeiramente? De Lídia, fala comigo. Da moça possessa e do carcereiro. De 3 pessoas. Amém? Essas 3 pessoas, Deus tinha um olhar para essas 3 pessoas
um olhar de amor e um olhar de compaixão. E a palavra do Senhor, ela é bem clara. E ela diz aqui no versículo 13, que no dia de sábado saíam Paulo e Silas da cidade para a beira do rio, onde imaginavam encontrar um bom lugar para orar. Aí Paulo e Silas chegou ali e falou assim um para o outro: vamos procurar um lugar para orar. Porque cristão gosta de Amém, gente. Crente gosta de orar. E aí eles foram procurar um lugar ali na beira do rio, sentaram. E ali eles viram algumas mulheres que estavam também orando. E Paulo não perdeu a oportunidade, lógico, foi até aquelas mulheres e começou a pregoar o evangelho. Aqui Deus, na palavra, fala bem claro que Lídia, ela era uma mulher rica, ela era empresária, ela era uma mulher boa e ela era gentil. Mas Lídia, não bastava ela ser só boa, não bastava ela ser só rica, não bastava ela ser só empresária. Porque isso não basta para a gente. E ela ali, com sede de Deus, ela se juntou com aquelas mulheres para poder orar. E quando ela ouviu Paulo pregando, falando do Senhor Jesus, Deus veio e abriu o coração dela. Amém? Isso mostra para nós que é o Senhor quem abre o coração. Então, se você estiver aqui hoje com o seu coraçãozinho fechado, você não vai levar nada daqui. Mas se você veio hoje, pediu para Deus abrir o seu coração para que a palavra fale com você, você vai sair daqui diferente essa noite. Glória a Deus? Aí, tá. Lídia ali, pegou a melhor parte. Jesus, a palavra do Senhor fala que tinha várias mulheres, mas só ela foi alcançada. Amém, gente? Só ela foi alcançada. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso. Só ela foi alcançada. Depois, falando mais um pouquinho, e aqui no versículo 16, conta, né? E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, de novo, indo nós para o lugar de oração, Paulo e Silas, nos saiu ao encontro uma jovem escrava, que estava tomada por um espírito que usava para falar eventos futuros. Dessa forma, ela acarregava muito dinheiro. Arrecadava, Rosana, muito dinheiro para os seus senhores. Ela não era só escrava do diabo, mas ela era escrava dos seus senhores. Então, essa moça, ela ficava ali nesse lugar e ela ficava com aquele espírito de adivinho. E as pessoas ali acreditavam, então pagavam, né, davam muito dinheiro e os seus senhores ganhavam sobre ela. Ela seria escrava dos seus senhores. Mas aí ela começou. No versículo 17 diz: seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. E chegou uma hora que Paulo se irritou com ela. Se irritou com a maneira, do jeito que ela gritava. E aí vem esses homens, né?
E ela dizendo. Aí Paulo se irritou. Paulo pegou e fez o quê? Vamos ler aqui? No 18? E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E naquele instante, esse demônio saiu. Tá. Então, primeiro foi Lídia, segundo foi essa moça. Não bastando isso, como ela dava lucro para os seus senhores, o que aconteceu? Foram reclamar, né, seus senhores, aos magistrados de Roma. E aí, o que eles fizeram? Eles arrastaram Paulo e Silas para a praça, rasgaram-lhes as roupas deles e bateram neles com vara. E o prenderam. Paulo e Silas, então, nessa trajetória toda, estavam na cadeia. Porque o Senhor Jesus, né, em nome de Jesus, ele expulsou o demônio dessa moça. Ela não dava mais lucros aos seus senhores e eles acabaram na igreja. Na cadeia, perdão. Lembrando que eles não ficaram presos numa cadeia igual as que a gente vê na televisão, igual a gente vê, né, passando na televisão, ou alguém que já visitou alguma cadeia. Não. Paulo e Silas foram levados para masmorra. Não tinha luz ali naquele lugar. Paulo e Silas, a prisão deles foi feita, abriram 2 buracos no chão, colocaram as 2 pernas deles separadas, acorrentadas e os braços acorrentados. Então eles não podiam se mover. E aquele lugar era úmido, aquele lugar não tinha luz. Então não era essa prisão que nós conhecemos hoje. E é interessante que Paulo, né, ele conhecia tanto o Senhor Deus, ele conhecia tanto Jesus, que ele sabia quem ele era em Cristo. Ele sabia quem ele era em Cristo. E isso é muito importante, que eu e você saiba quem é você em Cristo. Eles não chegaram ali na cadeia, Paulo e Silas, eles não xingaram, eles não blasfemaram contra quem prenderam eles não xingaram a moça, colocando a responsabilidade sobre ela. Poderiam. Olha, eu estou aqui preso por causa dessa moça. Fui ajudá-la, olha o que aconteceu. Nós estamos aqui, nesse buraco, com correntes, né, nas nossas pernas, sem poder se mexer. Olha o que nós ganhamos. Nós fomos ajudar e olha aquilo que nós recebemos. Mas não. E eles não foram. Eles foram presos injustamente. E Paulo e Silas, eles conheciam muito bem o Deus que eles serviam. E tanto eu quanto você precisamos conhecer esse Deus, realmente do jeito que Ele é, como Ele é, o que Ele faz, como Ele cuida de nós. Nós precisamos colocar Deus no lugar de Deus mesmo, na imensidão que Ele é. Porque muitas vezes nós passamos por algumas batalhas, algumas vezes na vida, algumas aflições, e às vezes até nós esquecemos de Deus, né? Tem pessoas que falam:
Eu estou aqui, Deus. Aonde o Senhor está? Aonde o Senhor estava quando aconteceu isso comigo? Né? O Senhor não estava presente? O Senhor não é um Deus que vê tudo? Aonde o Senhor estava? Mas não. Por isso que é muito importante que nós lemos a Bíblia, que nós estudamos a Bíblia, que nós meditamos na palavra de Deus, para que nós possamos conhecer a essência de Deus. E aí, Paulo e Silas começaram o quê? Com as pernas lá, dentro dos buracos, acorrentadas, os braços, começaram a orar e a louvar. Eu fiquei imaginando o louvor que eles deveriam ter cantado para Deus, aquele louvor com tanta sinceridade no coração, aquele louvor com tanto amor, que o Senhor ali não tinha como Deus, né, não olhar ali para baixo e ver eles. A Bíblia relata que todos os presos ouviam a oração e o louvor dele. Eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Se fosse você no lugar dele, de Paulo e Silas, como você agiria? Você louvaria, oraria ao Senhor e louvaria ao Senhor? Ou você faria aquela primeira parte que eu disse, começaria a jogar praga naquelas pessoas, né, que levaram eles presos sem eles terem culpa de nada. Mas então Paulo e Silas, eles conheciam bem, então eles não reclamaram. Paulo, ele sempre soube o que era ter muito e o que era ter pouco, então ele estava acostumado. E nós precisamos também acostumar a ter muito e a ter pouco. Adorar a Deus no muito e adorar a Deus no pouco. Amém? Então, ali, quando eles estavam louvando e cantando, eu fiquei imaginando. Houve o quê? Quem sabe da palavra, conhece a palavra, sabe. O que houve? Um grande terremoto. Um grande terremoto aconteceu ali. E quando aconteceu esse grande terremoto, todas as portas das cadeias foram abertas. E os presos que estavam todos acorrentados às correntes, soltaram. Por quê? O terremoto, quando ele vem de baixo, ele treme tudo. Então, soltaram as correntes dos presos. E esse carcereiro, ele tinha recebido uma ordem para cuidar e vigiar Paulo e Silas. Ele tinha recebido essa ordem. E quando o carcereiro estava ali meio sonolento, né? Tudo estava em ordem. Até Paulo e Silas começarem a louvar. Aí veio o grande terremoto, ele acordou. E achou que todos os presos tinham ido embora. E aí ele começou. Ele queria se suicidar. Ele queria se matar. Ele pegou a espada e falou: agora minha dignidade, né? Essa é a morte. Mas Paulo, gente, naquela escuridão imensa, aonde ele estava preso, ele pôde ver a silhueta do carcereiro. Ele pôde ver. E quando ele viu que ele ia se matar, Paulo gritou: não faça isso, porque todos os presos estão aqui. Olha que coisa mais linda. Não faça isso, porque todos os presos estão aqui. E aí, a Bíblia conta que o carcereiro pegou,
foi até onde Paulo e Silas estavam, saíram com eles para fora e falou assim: como eu faço para ter a salvação? Paulo e Silas responderam na hora: creia no Senhor Jesus Cristo, tu e tua família, e será salvo. Então nós falamos aqui de 3 pessoas, certo? Nessa história tem essas 3 pessoas, fora Paulo e Silas. Aqui, cada personagem conheceu a Deus diferente. Cada personagem aqui Deus agiu de uma forma diferente. Amém? Lídia tinha sede de Deus, estava ali com umas mulheres orando, chega Paulo e Silas e ela se converte e já se batiza. Paulo e Silas estão saindo para orar, aí vem essa moça endemoniada e também Paulo expulsa o demônio da vida dela em nome de Jesus. Ali mesmo ela é salva e ela é transformada. Eu quero que você pense um pouquinho como e aonde Deus pode nos levar. Porque o percurso de Paulo e Silas foi mudado. Paulo e Silas não ia para Paulo e Silas ia para a Ásia. Ele chamou Silas e falou assim: Silas, o negócio é o seguinte, vamos para a Ásia, vamos ali ver as igrejas, como estão as igrejas, vamos para lá. Mas aí o Espírito Santo mudou a rota deles. E eles foram para... Deixa eu só ler aqui para não falar que eu estou errando. E ele foi para... Gente, esqueci. Mas amém, eu vou lembrar. E eles foram para outra rota. Aí, eu fiquei pensando. Eu coloquei assim o tema: Paulo e Silas, obediente ao Senhor. E se você tivesse indo para um caminho, tá? Sair da sua casa, falando assim: ó, nós vamos para esse caminho. E de repente o Espírito Santo fala para você: não, eu quero que você vá para outro caminho. Você obedeceria? E também fiquei pensando, quando você se converteu, será que quando a pessoa chegou para você para falar de Jesus, ela também não fez uma outra rota? Será que a pessoa a quem falou de Jesus, a quem evangelizou você, também não estava indo para uma rota? E Deus falou para ela: vai para outra. E ela te encontrou? Não é interessante? E eu quero dizer para vocês que essas 3 pessoas, elas eram escolhidas de Deus. Escolhida de Deus. Você que está aqui hoje, você é escolhido de Deus. Escolhido de Deus. Então, se você tem certeza que você é escolhido de Deus, nós temos que glorificar ao Senhor e celebrar o tempo todo por nós sermos escolhidos de Deus. Por que eu falo isso? Porque a Lídia estava ali com muitas mulheres, só foi ela. A mulher possessa, essa moça possessa, poderia ser outra, mas essa mulher possessa, Deus mandou Paulo e Silas saírem, eles iam ao caminho a orar, e essa mulher começou ali, repetir várias vezes, e Paulo, ali em nome de Jesus, tirou o demônio dela e ela foi salva, escolhida por Deus. Nessa trajetória toda de Paulo, vocês acham que foi à toa?
Essa trajetória de Paulo ter ido preso, vocês acham que foi coincidência? Vocês acham que foi simplesmente? Não. Deus já tinha todo esse plano. Deus já tinha constituído tudo isso. Deus já tinha registrado ali toda a trajetória. Olha, Paulo e Silas, vocês não sabem, mas vocês vão para este lugar. Porque há 3 pessoas ali que precisam ser salvas. Há 3 pessoas ali que precisam conhecer de mim. Há 3 pessoas ali que você precisa evangelizar. Há 3 pessoas ali que você precisa falar do meu amor. Há 3 pessoas ali que você precisa falar como eu amo essas pessoas. Há 3 pessoas ali que você precisa falar como eu sou. Conta as experiências que você teve comigo, Paulo, para essas pessoas poderem saber que eu sou Deus. Amém? Então você que está aqui hoje, você é escolhido de Deus. Você não está aqui à toa. Você não saiu da sua casa para ir numa igreja, entendeu? JCR. Mas você está aqui porque você é escolhido, porque Deus moveu alguém, o coração de alguém para poder evangelizar você. Para que você hoje esteja aqui. Mas também eu vejo nessa história que tem pessoas ainda, que já foi evangelizada, que está na igreja, mas tem alguns vícios, né? E Deus hoje, nessa noite, gente, vocês não deixam passar isso, sabe? Pega mesmo o que Deus está falando. Deus hoje, Ele quer tirar isso. Deus quer tirar, se você tem algum vício da prostituição, da pornografia, da palavra torpes, da mentira. Tem gente que mente tanto que acredita na própria mentira. Da inveja, do ciúme, da insatisfação. Tem gente que é muito insatisfeita, sabe? Não tem satisfação em nada. E quando nós não somos satisfeitos, nós estamos falando para Deus assim: Senhor, o Senhor não faz nada de bom na minha vida. É isso que nós estamos dizendo para Deus. Então nós temos que começar a agradecer a Deus e ser satisfeito com as coisas que nós temos, porque tudo que nós temos foi Deus. Vamos fazer um coral? Foi Deus quem? Deus. Glória a Deus. Amém? Tudo que nós temos foi Ele quem deu. Então nós temos que parar de reclamar. Nós temos que ser saciado das coisas que nós temos. Da casa que nós temos, do carro que nós temos, da roupa que nós temos, do sapato que nós temos, da comida que nós temos. E começar a agradecer mais a Deus. Porque se você tem isso, é porque Deus te deu isso. Amém? Então, que caia por terra isso. A lascívia e tantos outros pecados que nos cercam, né? Das doenças, da preguiça. Então, hoje o Senhor Deus, nosso Pai, Ele quer curar, Ele quer entrar no seu coração, entrar na sua vida, manifestar o poder dEle nas suas finanças, sabe, no seu casamento, em todas as áreas da sua vida. O Senhor, Ele quer fazer isso. Deus quer fazer de você santo. Olha que lindo. Santo, santo. Deus quer fazer você santo. E toda pessoa que é separada por Deus, amém? Escolhida por Deus, é santo. É santo.
mesmo que nós pecamos, e nós temos só que pecar por... Nós não podemos pecar à toa. Pecar é só por acidente, tá? Nós temos que inculcar isso na nossa mente também. Nós nunca vamos ser perfeitos, nós não vamos chegar na perfeição, mas nós podemos fugir do pecado e evitar o pecado. Então nós somos santos, nós somos separados. Somos um povo santo para fazer a obra de Deus. E isso é maravilhoso quando a gente começa a olhar e pensar, nossa, o Senhor me separou, o Senhor me escolheu, o Senhor me limpou e o Senhor me separou, né? Porque quando Deus vem para nós, quando Deus nos encontra, porque não é nós que encontramos o Senhor, mas é Ele que nos encontra, Ele entra em nós e Ele vai limpando. Sabe quando, é um exemplo meio assim, que veio agora, quando a gente está com com o estômago bem mal, e às vezes a gente toma boldo, é amargo, antigamente era losma, sei lá eu, né? A gente tomava aquilo para poder limpar o estômago. Então, quando nós recebemos o Evangelho de Deus, né, o Evangelho puro, o Evangelho sincero, o Evangelho verdadeiro, ele entra dentro de nós, ele vai limpando. Ele vai limpando. E cada vez que o Espírito Santo vai te limpando, cada vez mais aquele lugar limpo, você quer que o Senhor ocupe na sua vida. Quer que o Senhor entre naquela área. Então, nós vamos dando lugar para o Espírito Santo fazer na nossa vida. Amém, gente? Está dando para entender? E olha, a proporção que tomou Paulo e Silas. Eles, aqui, quando foram presos, eles precisou sofrer para poder o carcereiro ser salvo. Não é? A palavra diz isso. Você sofreria para alguém ser salvo hoje? Você pagaria o preço para alguém ser salvo hoje? Você pagaria um preço de oração constantemente diante do Pai para aquela pessoa se converter? Você aguentaria, talvez, essa pessoa a quem você vai orar para que Deus salve, ela blasfemando contra você, falando mal contra você, colocando você lá embaixo? Você continuaria orando por essa pessoa? Ou você olharia para essa pessoa com muita raiva e falava: Jesus, toma conta, quero orar não. Paulo e Silas, eles não pensaram nas dores dele. E eles apanharam muito, a palavra do Senhor fala. Eles arrancaram sangue deles. Eles ficaram presos naquela masmorra úmida. E não reclamaram. Quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, a nossa vida muda tanto que mesmo a pessoa falando mal de nós, tratando nós mal, a gente continua orando para que Deus venha salvar essa pessoa, para que o Senhor venha restaurar a vida dessa pessoa, transformar a vida dessa pessoa, porque nós temos que ter um entendimento que essa pessoa, ela não tem o seu entendimento, porque você já conhece o Senhor,
Você já foi lavado e remido pelo Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Então você é uma pessoa que já conhece. Eu acredito que sim, que todos aqui conhecem o Senhor Jesus Cristo. Então você vai olhar com olhar de misericórdia. Você vai ter um olhar de misericórdia para com essa pessoa e vai continuar orando. Como Jesus disse lá na cruz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Amém? Então nós temos que ter isso conosco. Não é fácil não, mas a gente vence, sabe? A gente vence lendo a Bíblia, a gente vence orando e a gente vai vencendo. Essa trajetória de Paulo e Silas, quando Deus mudou o percurso deles, eu fiquei pensando e fui buscar, fui ler. Eles também não retrucaram contra Deus. Eles também não falaram assim para Deus, mas, pô, Deus, estava eu e Silas aqui arrumando nossas malas para ver as igrejas, visitar os nossos irmãos, que nós estamos com saudade. E agora, se o Espírito Santo vem, quer que nós mudamos a rota? Eles não reclamaram. O que nós aprendemos aqui nessa noite? Nós aprendemos essa história que o Senhor trouxe aqui para nós hoje. Primeira coisa, temos que aprender a obedecer a Deus em qualquer situação. Amém? Quando Deus mandar você mudar a rota, muda. Quando Deus falar com você, o Espírito Santo falar com você, fala de mim para esse vizinho. Gente, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que quando Deus fala isso, falam, não vou não, acho que não é Deus que está falando comigo não, corre e fecha a porta. Ai, tomara que quando eu saio para varrer a frente da minha casa, essa vizinha nem aparece. Não é? Tomara que quando eu estiver aqui, ó, essa vizinha esteja dormindo. Porque daí eu tenho como chegar a Deus e falar, Deus, olha, eu saio ali, varro a frente da minha casa, mas eu nunca vi a vizinha. Então Deus não quer desculpa. Se Deus colocou no seu coração para falar do evangelho para ela, você vai falar. Amém? No seu trabalho, quem trabalha aqui? Como que você faz? Você entra no seu trabalho todo dia, a mesma coisa, bom dia, boa tarde, boa noite, está precisando de alguma coisa, recebe ordens, faz o que recebeu, cumpriu as ordens. Aí, de repente, você vê algo errado ali, que está fora. O seu patrão não está ali naquele momento. Situação difícil, eu vou colocar vocês agora, hein? O seu patrão não está ali naquele momento. Você também não é o chefe daquele local. E, de repente, você vê o chefe ou o supervisor fazendo algo errado. Qual seria a sua condição de servo de Deus? Fechar a boca, fechar os olhos e fazer de conta que não viu nada? Ou orar ao Senhor para que Deus dê sabedoria, para que você chegue no seu patrão e fale o que está acontecendo ali. Deus está falando com você, não está? Porque quem deu esse local de trabalho para você foi Deus. Não foi você.
Você pode ter mandado o currículo, você pode ter ali, né, um currículo bom. Mas a gente tem que saber que não foi Deus, não foi você que entrou ali pela sua eficiência, mas foi o Senhor Deus quem colocou você ali. E se Deus colocou você ali, é para você ser os olhos de Deus ali também. Nós devemos cuidar da onde nós trabalhamos. Se tiver alguma luz acesa, não tiver ninguém naquele local, apague a luz. Se tiver um ar-condicionado ligado, um dia eu ouvi assim, às vezes onde eu trabalho, o ar-condicionado fica ligado lá o tempo todo. Todo mundo vai sair para almoçar, fica ali vazio e volta, o ar-condicionado está ligado. E eu não desligo. Pessoa de Deus. E eu pensei comigo, nossa, que pessoa burra. Se ela fosse sábia, ela desligava o ar-condicionado. Não ia ter ninguém, não tinha ninguém mais lá. Nós temos que ajudar as pessoas aonde nós trabalhamos. Nós temos que abençoar a pessoa aonde nós trabalhamos. Nós temos que orar pelas pessoas, tá? Pelo patrão, para que cresça, para que aonde você está cresça e cada vez ele fique mais rico. É o nosso papel de crente, nosso papel de servo de Deus. Outra coisa, quando tiver alguém endemoniado e alguém bater na tua porta, meu vizinho está endemoniado e só tem você aqui para ir lá. Vamos lá comigo. Seja sincero com você mesmo. Você daria uma desculpa? Ou você iria? Porque quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você vai e faz igual Paulo. Sai em nome de Jesus. E tira a pessoa daquele sofrimento. Amém? Esse carcereiro que espancava ali os presos, era uma pessoa ruim. E Deus olhou e viu que poderia transformar ele numa pessoa boa. Esse carcereiro que vigiava ali, Paulo e Silas, ele não era bonzinho não, ele não era legal. Ele espancava quando os presos iam para lá. Mas Deus, ele viu que ele tinha um potencial. E ali houve aquele terremoto, somente para isso, gente. O terremoto aconteceu para que ele acordasse do sono que ele estava e ficasse com tanto medo dos presos terem ido embora, para que pegasse uma espada. Agora a minha dignidade é essa. Eu tenho que me matar. Porque como que eu vou me apresentar diante das minhas autoridades? A responsabilidade estava comigo. E Paulo grita, fala que estava tudo certo. No finalzinho dessa história, esse carcereiro foi salvo, a família dele foi salva. Ele lavou as feridas de Paulo. Ele próprio. Olha, ele lavou as feridas de Paulo. Ele limpou. E ele convidou Paulo e Silas para comer na casa dele. E fez um banquete. A vida do crente é boa. Não é? A vida dos servos de Deus é boa. É gostosa, é prazerosa. Sofremos aqui, mas depois
o Senhor manda alguém fazer um banquete. E eles foram lá, comeram. E pregou o evangelho para a família desse carcereiro. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero que, nesta noite, que você continue com o seu coração aberto, porque eu acredito que você não veio para cá com o coração fechado. Eu acredito que você veio para cá para realmente ouvir a palavra, para realmente aprender um pouquinho desse Deus, de como Ele faz, como Ele nos usa, como Ele usou Paulo e Silas, Ele pode nos usar também. Ele pode colocar você num lugar, tá? Que não é legal, por causa de uma outra pessoa, para você falar do evangelho para outra pessoa. Talvez você está pensando, nossa, mas que história sem graça, sem pé, sem cabeça. Mas talvez essa história é para você mesmo. É para quando você passar por esse momento, que quando Deus te colocar numa situação de risco, para que você venha falar do evangelho para uma pessoa, você se lembrar. Amém? Vamos orar ao Senhor. E eu quero que você ore. Que você fala para Deus. Coloca diante de Deus. Aqui nós falamos dos vícios. O Senhor está aqui para curar, para restaurar, para mudar vidas, para transformar. E eu acredito profundamente nesse Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus, que Ele pode mudar a sua vida, pode mudar seu casamento, pode abrir portas de emprego, que o Senhor pode mandar a provisão que você está precisando, porque Deus, Ele nos conhece, Ele sabe das nossas necessidades. Só Ele sabe. E quero que você ore, falando para Deus que você quer ser usado sim, que você é valente, que você é guerreiro, que você é guerreira, que você é valente diante dEle. Que Ele pode te mandar sim, para outros lugares se Ele quiser. Que você vai continuar falando do Evangelho do Senhor. Ah, Deus. Ah, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai. Por esta palavra, Senhor Jesus, que o Senhor nos trouxe, Pai. Senhor, falando, Senhor, dessas 3 pessoas, Pai. E que o Senhor usou, Pai, Paulo e Silas grandemente para poder levar o Evangelho do Senhor para essas pessoas. Para poder salvá-las, Deus. Senhor, que o Senhor use, Pai. Que o Senhor use a Tua igreja. Que o Senhor use a Tua igreja com graça, com coragem, com ousadia, Pai. Para falar do Teu Evangelho, Senhor, para as pessoas que estão sofrendo. Para falar, Senhor Jesus, do Teu amor, Pai. Para as pessoas, Pai, que necessitam, Senhor Jesus, que é carente de amor, Pai. Tem pessoas, Senhor, que é tão carente, Senhor, e precisa saber que o Senhor o ama. Que o Senhor o ama tanto, Deus. Que o Senhor a amou primeiro. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos encher nesta noite. Encher de sabedoria, de graça, Senhor, nas nossas vidas. E o que nós temos já basta, Senhor. Mas nós precisamos, Senhor Jesus, das coisas espirituais, das coisas do alto céus. Nós precisamos, Senhor, das coisas celestiais, dos dons. Nós precisamos, Senhor Jesus, que o Senhor venha nos encher mais e mais. Que o Senhor derrame a Tua sabedoria sobre as nossas vidas.
Que o Senhor venha, Senhor, falar ao nosso coração. Que o Senhor multiplique, Senhor Jesus, a palavra do Senhor. Que o Senhor, Pai, nos use, Pai, graciosamente, Senhor, para falar do teu evangelho, para, Senhor, falar das boas novas, Senhor, para tirar, Senhor, as pessoas, Senhor Jesus Cristo, que estão cativas, Senhor, pelo diabo, mas trazê-las, Senhor, para o Senhor. Pai, eu só quero te agradecer nesta noite por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, pela JCR, por cada família que é aqui representada. Senhor, eu quero orar também, Senhor, pelos doentes. Senhor, que o Senhor venha curá-los, que o Senhor venha, Pai, sarar, Pai, as pessoas que estão doentes, Senhor Jesus, que nós conhecemos e as que nós não conhecemos. Senhor, que o Senhor venha trazer a provisão do alto dos céus, Senhor, aqueles que estão precisando, Pai, Senhor, de provisão, Senhor Jesus Cristo. Aqueles, Senhor Jesus, que começou, Senhor, que são empresários pequenos, Deus, que o Senhor derrama chuvas de bênçãos. Senhor, que o Senhor ensine, Senhor Jesus, a administrar, que o Senhor ensine, Senhor, a trabalhar, Pai, neste local. Senhor, que o Senhor ensine o trabalhador a honrar o seu patrão. Senhor Jesus, não desperdiçar as coisas, Senhor. Senhor, que o Senhor nos ensine, Pai, Senhor Jesus, a deixar as coisas, Senhor, até mais fácil para o nosso próximo. Deus, que nós sejamos como Paulo e Silas, Senhor, na prisão. Que nós não viemos reclamar, Senhor Jesus, na hora da aflição, na hora da luta, na hora da dor, na hora da doença, mas que nós viemos, Senhor, glorificar o teu nome e cantar louvores ao Senhor. Que o nosso coração seja realmente transformado pelo seu Santo Espírito. Que o nosso coração seja derramado diante do Senhor, a ponto que o Senhor, Pai, o enche, o Senhor Jesus, de todo o seu poder. E eu quero te agradecer, Senhor, nesta noite, por cada pessoa, Senhor, que aqui está, Deus. Senhor, leve em segurança para o seu lar. Senhor, cubra, Senhor, com o teu sangue. Prospere a vida delas, Pai, em nome de Jesus. Dê uma semana de paz, dê uma semana de alegria, dê uma semana de boas notícias, Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor traga boas notícias para nós, Pai. Senhor, que o Senhor venha sarar os cativos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Assim eu te louvo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se Deus é por nós, e em todos os momentos das nossas vidas, e Ele é a resposta mesmo. É buscar nele e encontra a resposta. Amém? Muito obrigada e Deus abençoe.